Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, o seguinte: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, porém, males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então disse Abraão para ele: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Meu irmão, minha irmã, essa história é muito interessante, né? E há uma coisa notável acerca dessa passagem bíblica. Ela é muito fácil de se entender, não é verdade? A pessoa pode até discordar dela, pode querer negar a sua veracidade, pode até querer desprezar os seus ensinamentos, mas só uma pessoa obtusa de entendimento não a entenderia, não é verdade? A verdade básica é que a vida é mais do que simplesmente viver. Sim, e a morte é mais do que simplesmente morrer. A morte não é o fim de todas as coisas, como muitos imaginam assim. Há muitas especulações sobre o que acontece depois da morte, não é verdade? Há um profundo mistério acerca da morte e milhões de pessoas buscam os terreiros de Umbanda, os médiuns, os espíritas, né, para tentar falar com os mortos. Mas isso tudo é em vão. Tudo é vão. Jesus, nesse texto bíblico, abre as cortinas e levanta a ponta do véu e nos mostra o que de fato vem depois da morte: céu ou inferno. Fala do Gehenna, né, do Hades, né, o local final dos ímpios. O inferno vem depois do vale dos filhos de Inom, né? A Bíblia fala desse lugar, né? Fala que esse lugar era um vale de matança, local onde Josias profanou com a idolatria, transformou aquele lugar no escoadouro dos lixos da cidade.
E ali o bicho roía dia e noite, o fogo era inextinguível. É como qualquer lixão, né? O fogo não se apaga. Pois é, os homens não gostam da doutrina do inferno. Isso é fato. É um lugar de tormento eterno. É um lugar de trevas. É um lugar de choro e ranger de dentes, segundo o próprio Senhor Jesus. É um lugar onde o fogo não se apaga. É um lugar onde o bicho não deixa de roer, não morre. É um lugar de lembranças das oportunidades perdidas. É um lugar de remorso acusador. É lugar de separação eterna de Deus. Alguém perguntou onde está o inferno? Está no final de uma vida vivida sem Cristo. O homem sempre quis apagar as chamas do inferno. O homem sempre quis anular essa doutrina. Todavia, nenhum subterfúgio aquieta a nossa voz interior. Nem a incredulidade, nem o desprezo podem apagar as chamas do inferno. Elas permanecem para sempre. A ira de Deus contra o pecado deve ser satisfeita em algum lugar, algum dia, de alguma forma. Quem mais falou sobre o inferno foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Foi. O inferno é uma realidade, ou Jesus é um embusteiro, já que foi ele quem mais falou sobre isso. Então aqui nós vemos na primeira parte o lado terreno da vida, ou seja, o que acontece nesse lado de cá da morte. O texto diz que, aqui na primeira parte, que na vida daquele homem tudo havia, né, de bom. Homem rico, era só alegria. Vivia numa mansão, tinha servos e servos. O mobiliário de sua casa era luxuoso. Provavelmente possuísse carruagens do último tipo. Vivia na opulência e no prazer. Vestia-se com púrpura, Jesus fala. Banquetes, festas, música. Vivia para si mesmo. Todos os dias regalava-se esplendidamente. Mas ele era religioso, pois conhecia Abraão e o chamava de pai. Não é o rico acusado de crimes horrendos, não é taxado de caluniador, de fraudulento, não é apontado como um corrupto, não. Mas também não tem tempo para Deus. Que desastre! Não tem tempo para o necessitado à sua porta, que era Lázaro. O seu Deus é o dinheiro. A sua vida é narcisista, ou seja, ele vive para si mesmo. O seu problema não é a riqueza, mas a riqueza sem Deus. Tudo corria bem, até que um dia aquele homem ficou doente. Olha, irmão, a morte está constantemente procurando novas vítimas. E ela entrou rudemente pela porta da frente da casa daquele homem rico, enquanto ele provavelmente se encontrava sentado à sua mesa farta, né? Bebendo o doce vinho da vida. A morte veio, arrancou o copo de seus dedos cheios de anéis e lhe falou abruptamente, enquanto o homem empalidecia. Deve ter sido um funeral muito ostentoso, digamos assim. Todos os parentes estavam lá, amigos, as autoridades da cidade foram dar o último adeus ao ilustre cidadão. Políticos devem ter discursado ao lado do caixão. Elogios foram tecidos àquele homem. Várias coroas de flores por toda parte. Aquela urna mortuária, talvez toda enfeitada e cheia de riqueza, foi um funeral cheio de pompa. Jesus fala que ele foi sepultado. A cerimônia religiosa deve ter sido pomposa. Agora todos diziam, descansou. Não é assim que fazem? Ah, não se esqueça, esse é apenas um lado da história. Há mais, muito mais. Agora Lázaro, do lado de cada história, lá de cada morte. Vamos voltar aqui para esse personagem da primeira parte da história, né? O pobre homem Lázaro. Nós não gostamos de ficar observando esta cena, né? Basta saber que um dia aquele mendigo também acabou morrendo, que Jesus fala, né? A morte também arrancou a sua vida.
Ele não tinha amigos, não teve cortejo, não teve flores, não teve música, nem cerimônia funeral, pois ninguém se importava com ele. Nós não sabemos ao certo o que fizeram com o corpo daquele mendigo. Aliás, eu falei, Jesus não fala que ele foi sepultado, fala do rico, né? Agora Jesus levanta a ponta do véu e mostra a vida depois da morte. Mostra que é uma vida real. E mostra que a sepultura não é o seu ponto final, não é? Então, o que acontece depois da morte, né? Isso é uma questão que intriga todos. Na primeira parte, Jesus fala o lado terreno de suas vidas. Um deles era extremamente rico e o outro extremamente pobre. Um sentava-se a uma mesa farta, o outro jazia junto à porta do rico, mendigando uma migalha para sobreviver. Um é atraente pela sua riqueza e o outro é repulsivo pela sua extrema miséria. Um andava empavonado em linho finíssimo e o outro cheio de trapos. Um verdadeiro contraste social. Mas há diferenças nos homens que não aparecem nas roupas, nas casas, nas ocupações. Depois da morte, o contraste no destino destes dois homens continuou. Mas houve uma inversão de valores. A situação se inverteu. Primeiramente, Lázaro, quando a cortina foi levantada depois da morte do pobre, nós vemos anjos cheios de alegria em servir, carregando Lázaro para o céu. Lázaro significa Deus é meu auxílio. Embora desprezado pelos homens, embora considerado como escória da sociedade, embora na sarjeta do esquecimento, embora prostrado, cheio de chagas, com fome e desejando comer as migalhas que caíam da mesa do rico, embora privado do convívio humano e social, embora privado e assediado pelos cães, ele confiava em Deus. Glória a Deus por isso. Já o homem rico tinha tudo, menos Deus. Lázaro não tinha nada, senão Deus. No céu havia consolo, música, vestes brancas, coroas, harpas angelicais, delícias perpetuamente à face de Jesus. Logo, logo, Lázaro se esqueceu de seus andrajos, da fome, dos cães, das noites frias e do homem rico que o deixou na miséria. Ele foi, afinal, confortado. Do outro lado da morte, o homem rico, ou seja, aquele que viveu aqui sem Deus, depois da morte, abriu os olhos e estava no lar dos desesperados. Triste, né? O mendigo repousou no seio de Abraão. O rico não teve repouso nenhum. Pois como é possível descansar no inferno, onde o fogo não se apaga e o verme nunca morre? Hebreus 9, 27, nós lemos, e assim como aos homens está ordenado. Ou seja, o julgamento não acontece nesta vida. Primeiro vem a morte, depois o juízo. Quando nós transgredimos as leis da natureza, nós sofremos imediatamente. Igual quando colocamos a mão no fogo, né? Mas as leis de Deus podem ser aparentemente transgredidas, repetidas vezes, sem nenhum castigo. Que engano, né? O homem que blasfema não parece sofrer com isso, né? O homem que rouba parece ter motivos para se vangloriar que vive melhor do que o que não rouba. Nós vemos isso aí nos corruptos, né? Aquele que vive na impureza pode achar que isso que é vida, a liberdade, quando não passa de libertinagem. Mas as Escrituras não dizem que toda vez que pecamos, Deus envia um anjo com vara de ferro para nos bater. Não. A Bíblia diz simplesmente que Deus marcou um dia em que vai julgar os homens. Está em Atos 17, versículo 31. E eles não vão poder fugir de Deus, nem vão poder subornar o tribunal de Deus. Naquele terrível dia, o dia do juízo,
Eles vão dar conta por cada palavra frívola que proferirem. Imagina. Cada ação está registrada nos livros de Deus. Antes de se abrir o livro da vida, se abrirão os livros. E cada pensamento, cada intenção está registrada nesses livros. Naquele dia os livros serão abertos, será o dia do juízo. O homem rico não despertou o santo, não. A morte não é uma varinha mágica que algum anjo agita sobre os moribundos, transformando todo o pecado em justiça, varrendo toda a maldade, apagando todo o passado e transformando o pecador em filho de Deus. Nada disso. As pessoas gostam, na verdade, gostam de crer que tudo vai bem e que todos estarão bem, tão logo morram. Mas o fato persistente é que as identidades não se alteram com a morte. Não. Não foi outro homem que se despertou na eternidade, não. Foi o mesmo. E despertou para saber que, primeiramente, o inferno é um lugar de tormento. É o que Jesus diz no versículo 23, no inferno, no tormento. No versículo 23, a parte B, mostra que o inferno é um lugar onde se vê o gozo no céu. Ele via Lázaro lá no seio de Abraão. Até o versículo 25 mostra que o inferno é um lugar onde não há consolo. O inferno é um lugar de onde não se pode sair. É o que Jesus diz no verso 26. E no verso 27 nos mostra que o inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é mais atendido. E no versículo 28, Jesus mostra claramente que o inferno é um lugar de lembranças amargas, de remorso pelas oportunidades perdidas. E nos versículos 28 a 30 nos mostra que o inferno é um lugar de onde não se pode mais ajudar a família. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, para este homem já era tarde demais para ajudar a sua família. Quando ele lembrou-se da família, não tinha mais tempo. O desejo estava ali, mas a oportunidade passara para sempre. Observem, aquele homem não ignorava o caminho da salvação. Ele sabia que seus cinco irmãos, precisavam de alguém que lhes falasse acerca da salvação. Ele perdera a sua oportunidade e perdera a sua alma e a oportunidade de ajudar também a sua família. Quantas pessoas não estão agindo assim também? Talvez ele fosse covarde. Talvez tivesse medo do que a família pudesse pensar, caso ele se voltasse para Deus. Mas agora já não tinha mais medo. Talvez por causa da sua posição de rico, ele tivesse considerado a crítica dos seus amigos como um preço alto demais para pagar se ele andasse nos caminhos do Senhor. Mas agora tudo havia acabado. Era tarde demais. Não há poder que nos salve depois da morte. Ao grito, tem misericórdia de mim, aquele homem rico obteve uma única resposta de Abraão. Abraão disse: filho, lembra-te. Pois é, o abismo fora fixado, os limites estabelecidos, o destino determinado. Concluindo, meu irmão, o ser humano não tem de fazer nada para ir para o inferno. Com as suas virtudes e predicados morais, ele é um pecador perdido. Independentemente de quem seja, porque todos pecaram. Mesmo sendo religioso e honrado cidadão, ele está condenado se não crer em Jesus. Não é preciso roubar, matar, adulterar. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. E para ir para o céu é preciso nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos, nascer de novo, crer em Cristo como Senhor e único Salvador. Esta é a saída para a vida eterna. Grande abraço, meu irmão. Deus abençoe sua vida.